Tenebroso inverno, a gente tá por aí, né? E aí, vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vitória, Letícia, já jantaram, já? Tá tudo tranquilo, tudo na paz? Tô tomando uma coquinha. Coquinha é bom, né, gente? Não importa o dia. Coquinha, não sei vocês, mas sempre vai bem, né? Então tá. E aí, espero que vocês estejam bem, tudo tranquilo, tudo na paz aí. Ô, nem fale, Vitória, uma coquinha gelada sempre vai bem, não sei por quê, né? Não sei por que uma coquinha gelada assim sempre vai bem. Ana, oi Ana, e aí? O rim fica feliz? Bom, se você tomar 2 litros de água por dia, não tem problema, né? Não é um copo que vai fazer o rim ficar triste. Então, assim, ó, se tomar um copo de água por dia, o rim agradece. Um copo não, né? 2 litros. Então, assim, ó, gente, espero que vocês estejam bem aí, todas. A gente vai dar continuidade à nossa aula aí, nossa aula de História A. Nossa, gente, passou um mês aí rapidinho, pá. Um mês de descanso e tudo mais. E assim, ó, a gente vai dar continuidade aí. Estamos na apostila 4, correto ou não? É na apostila 4 que a gente vai começar? Isso? Não sei se vocês já estão com a apostila 4 aí, gente, em mãos aí. Bom, também não sei. Então eu vou começar com a apostila 4 aí, tá? Apostila 4, História A. A de amor, B de baixinho, C de coração. Então é História A. História A, apostila 4, aula de número 7. Beleza? História A, apostila 4, aula 7. Tá? Espero que vocês estejam bem aí. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Dá para me ouvir bem? Então tá bom. Nossa, gente, mudou os negócios aqui. Ok. E aí, estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo enxergar, gente? Tranquilo? Então, beleza. Então, assim, ó, a gente vai dar continuidade aí à nossa aula História A, apostila 4, aula 7, tá? Na última aula lá, faz tanto tempo, né, gente? Um mês atrás, a gente estava falando sobre o início da Idade Média e tudo mais. Só para a gente relembrar aí, a Idade Média, o período que vai do século V, a gente conhece a Idade Média como o período que se estende do século V até o século XV, tá? Então, a Idade Média aí a gente divide ela, é um período de 1000 anos, e esses 1000 anos a gente divide ela em dois: período da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média, tá? O período da Alta Idade Média, ele vai do século V ao século IX. Então, o período conhecido como Alta Idade Média, ele vai do século V até o século IX.
Do século IX até o XV, a gente chama de Baixa Idade Média. Idade Média é o período que corresponde lá ao espaço de tempo da queda do Império Romano no século V, a queda de Constantinopla lá pelos turco-otomanos lá no século XV, beleza? Então é um período aí de 1000 anos. Só para deixar claro isso. A gente não deve esquecer que na última aula lá, quando a gente começou a falar de Idade Média, a gente falou sobre os fatores lá que levaram a crise, sobre alguns fatores que levaram a essa crise do Império Romano. O Império Romano estava em ascensão a partir do século I, porém, durou muito pouco essa ascensão do Império Romano, porque a partir do século III, do século IV, esse Império Romano ele estava muito enfraquecido, principalmente devido à questão de expansão territorial, porque não tinha mais para onde avançar territorialmente, não tinha mais dinheiro para isso, né? Para avançar, porque não se pagava muito os soldados mais. E ao mesmo tempo o Império Romano ele foi dividido em dois, né? Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Daí nós conversamos lá um pouquinho sobre o Império Romano do Ocidente, foi esse que entrou em crise, em declínio. O Império Romano do Ocidente, devido a alguns fatores. Que tipo de fatores? Primeiro de tudo, crise do escravismo. Segundo fator para a queda do Império Romano, desemprego. Ruralização na sociedade. Veja bem o que eu estou falando agora. Porque quando a gente vai falar hoje sobre feudalismo, e em questão aí o feudalismo tem um detalhe importante, gente. A tal da ruralização da sociedade. O que é essa tal da ruralização da sociedade? É porque as pessoas que moravam nos grandes centros urbanos do Império Romano, elas foram obrigadas, elas se viram obrigadas a migrar para o campo. Durante o final do Império Romano, durante esse período das invasões germânicas, invasões bárbaras, muitas pessoas, comerciantes que moravam nas cidades, patrícios, plebeus, tiveram que se refugiar no campo, pedir abrigo no campo e proteção para os soldados. Os soldados romanos moravam no campo, eles não moravam na cidade. Como o Império não tinha como dinheiro para pagar esses soldados, dava terra para eles morar, para eles protegerem. Então, durante as invasões germânicas, muitas pessoas migraram da cidade para o campo. Esse processo a gente chama ele de ruralização da sociedade. Foi quando as pessoas saíram da cidade e foram para o campo, em busca de proteção. Só que elas não tinham dinheiro. Então elas começavam a doar sua força de trabalho, né? Era a tal da força de trabalho em troca de proteção. Força de trabalho em troca de proteção. Força de trabalho em troca de proteção. E é esse conceito de força de trabalho em troca de proteção, a gente chama isso de colonato. Substituição. Troca de mão de obra por proteção, a gente chama de colonato. E os romanos eles se viram obrigados a ir para o campo lá devido a essas invasões germânicas. Só tem um detalhe, conforme eu falei para vocês, não tinha um povo bárbaro, né? Eram vários povos bárbaros, não tinha só um povo bárbaro. E foram esses povos germânicos aí que conquistaram todo o Império Romano do Ocidente, formando um vasto império e tudo mais, dividindo em dois, no caso, a dinastia Carolíngia e a dinastia Merovingia. E o principal rei germânico foi esse cara aqui, ó. Carlos Magno. Carlos Magno, ele foi o principal rei germânico, tá? Os germânicos lá, eles se dividiam em tribos. Eram várias tribos, várias sociedades. Eis que uma tribo, ela se sobressaiu sobre as outras.
no caso, Reino Franco. Eu estou dando uma retomada, tá, gente? Isso aqui é uma retomada de conteúdos e tudo mais. E o Carlos Magno, quando ele assumiu o poder, ele era um rei franco e tudo mais, ele se converteu ao cristianismo, ao catolicismo, dando mais poder para a igreja, né? E também criando uma aliança muito maior, igreja e governo. Lembrando que uma coisa muito importante, gente, para vocês não esquecerem. Para você anotar aí, para você não esquecer. Durante a Idade Média, a instituição que mais se desenvolveu e mais se fortaleceu foi a Igreja Católica, tá? Então, assim, para você anotar aí e tudo mais, para você não esquecer. Durante a Idade Média, a instituição que mais cresceu e mais se desenvolveu foi, no caso, a Igreja Católica, tá? Devido a que fatores que essa Igreja Católica ela vai se fortalecer cada vez mais? Bom, porque a Igreja Católica já tem uma aliança com os imperadores lá, a partir do século II, quando o cristianismo passa a ser aceito e a partir do século III e IV oficializado no Império Romano. E daí com os germânicos, quando eles chegam em Roma e eles percebem que a maioria das pessoas já é convertida ao cristianismo, eles percebem que para eles aumentarem o seu poder, eles têm que se converter também. Então os germânicos eles se convertem ao cristianismo, os bárbaros se convertem ao cristianismo para expandir e aumentar o seu poder, formando o tal do Sacro Império Romano-Germânico, fortalecendo o apoio tanto do rei quanto da Igreja Católica, tá? E no caso do Carlos Magno, esse cara é importante a gente comentar ele, porque ele vem de uma dinastia de vários reis, francos e tudo mais. E estão conseguindo enxergar, gente, aqui? Tá de boa? Nossa, gente do céu. Vocês estão bem, gente? A família de vocês está bem? A família de vocês estão bem? Vocês também estão se cuidando? Algum conhecido se pegou, espero que melhore, assim, de verdade mesmo. Alguém que você conheça, se por acaso pegou essa coisa, essa doença, espero que melhore aí do fundo do coração mesmo. Espero que vocês estejam bem também com relação a isso tudo que está acontecendo. Espero que vocês estejam se cuidando, né, gente? Que é o mais importante, tá? Então, espero mesmo que vocês estejam bem aí, se cuidando, porque essa parada aí do coronga, vou te falar uma história, cara. Ô, negocinho chato esse, né? Então tá bom. Então assim, ó. O Carlos Magno, quando ele se tornou imperador da Europa e dos francos, era muito grande. O reinado de Carlos Magno, ele se fortaleceu muito porque ele era muito grande enquanto governo. A extensão territorial era gigantesca. Então não tinha como ele controlar tudo. Então o que o Carlos Magno ele fez? Ele começou a doar terras. O Carlos Magno, quando ele foi, Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Quando ele foi coroado imperador, ele governava quase toda a Europa. Estava sob o seu domínio. Mas ele não tinha como cuidar de tudo. Então o que ele começou a fazer? Aumentar em muito e distribuir cargos de nobreza para as pessoas. Ele começou a distribuir cargos de nobreza, financiando a manutenção da relação entre sucerania e vassalagem. Então, assim, o Carlos Magno,
ele influenciou o que viria a ser o tal do feudalismo. Por quê? Porque as pessoas já estavam no meio rural. Sabia-se que tinha um rei. Mas a partir do momento que ele começa a doar as suas terras para outros governarem, vai criando vários subintendências, vários pequenos feudos na Europa. E esse poder do rei, aos poucos, ele vai sendo fragmentado. Então, Carlos Magno, aos poucos, ele foi fragmentando o seu poder, fazendo, lógico, que o feudalismo se tornasse o aspecto econômico da região. Sua economia era essencialmente agrária, ocorrendo um extenso processo de ruralização da sociedade. Beleza? Mais para frente eu vou falar melhor o que é essa suzerania e vassalagem, tá? E assim, ó, querendo ou não, após a morte do Carlos Magno, o filho dele conseguiu manter aos poucos a mesma ideia do pai, porém, os netos do Carlos Magno não conseguiram manter o reinado do avô. Então eles dividiram em três. Eles acabaram dividindo lá a Europa em três grandes reinos, um para cada neto. Só que tem um detalhe, gente. Isso não foi bom por parte do Império Carolíngio, por parte dos francos, por quê? Porque isso acabou fragmentando a sociedade. Como assim fragmentando a sociedade? Porque as pessoas elas começam a se voltar muito para a área rural. E o dinheiro, e principalmente o comércio, uma coisa muito importante. O comércio ele vai se enfraquecendo muito. As relações de comércio, durante esse período aqui que a gente está comentando, ela vai enfraquecendo cada vez mais. E o poder do rei e o poder político, ele vai se fragmentando cada vez mais. Então o rei ele vai perdendo sua força. E a Igreja Católica, ao contrário, vai se fortalecendo, crescendo cada vez mais. Então o feudalismo, ele surge, por assim dizer, o sistema feudal, ele surge, por assim dizer, após a morte do Carlos Magno. Aquela ideia de dividir terras para os nobres, estabelecendo as relações de fidelidade entre suceranos e vassalos, dá origem do que viria a ser chamado de feudalismo. Então agora sim a gente entra de cabeça na nossa aula 7. A nossa aula 7 em si fala sobre o feudalismo. O que foi o tal do feudalismo? O feudalismo foi um sistema político, econômico e social da Idade Média. O feudalismo foi um período político, social e econômico da Idade Média. Provavelmente vocês já viram sobre na escola, assim, você vê lá sobre o feudalismo, mas você vê assim, ó, cara. Lá no 7º ano, você vê feudalismo lá no 7º ano, no Fundamental 2, no 7º ano, mas eu não sei onde vocês estavam lá no 7º ano, com a cabeça. E você retorna, você vê também feudalismo, Idade Média, essas coisas aradas todas. Você vê também lá do 1º ano do ensino médio. Então esses conteúdos, a gente trabalha bastante eles, história antiga, assim, né, antiga e medieval, a gente vê bastante eles no 6º e 7º ano do Fundamental 2 e no 1º ano. Então são conteúdos do 1º ano do ensino médio. Cara, eu não sei vocês, mas eu no 1º ano do ensino médio, eu tava com a cabeça, sei lá, tava com a cabeça era só ver clipe, música e, enfim, nem sei o que eu tava pensando na época lá, quando você tá no 1º ano do ensino médio, beleza? Então a ideia é a gente dar uma revisadinha sobre o que foi o tal do
feudalismo para você não esquecer. Quando a gente fala do feudalismo, a gente tem que lembrar sempre do tal do feudo. Feudalismo remete ao feudo. E o que é o tal do feudo, gente? O feudo era uma grande extensão de terra, tá? A gente fala assim, feudalismo, professor, mas da onde vem a palavra feudalismo? Vem de feudo, uma grande extensão de terra. E tudo girava em torno desse feudo, dessa grande extensão de terra. Seria basicamente aí algo próximo a uma fazenda. Seria algo próximo a uma pequena cidade, uma pequena vila rural. Isso era o feudo, tá? As atividades comerciais, elas vão, durante o período do feudalismo, durante o auge do feudalismo, as atividades comerciais, elas vão se enfraquecendo muito. Elas não deixam de existir, mas é muito difícil fazer comércio, porque as pessoas começam a trocar produtos. Surge uma relação de dependência durante o feudalismo, uma relação de dependência, meu. Dependência, meu. Surge uma relação de dependência ali muito grande durante esse período do servo para o senhor feudal. Tá? Características do feudalismo para a gente não esquecer. Ruralização da sociedade. As grandes cidades, elas vão enfraquecendo, gente. As grandes cidades, elas vão perdendo espaço. Por quê? Porque as áreas rurais são essas áreas rurais que vão ganhando cada vez mais força na Europa feudal. Durante a Idade Média, são essas relações aí da sociedade que vão se enfraquecendo e tudo mais. Ao mesmo tempo, aquilo que eu falei para você, fragmentação do poder real. Ninguém sabia quem era o rei mais, gente. Essa questão de rei, após a morte do Carlos Magno, entra em declínio. Por que essa questão lá do Carlos Magno, ela acaba entrando em declínio lá, gente? Porque assim, ó, porque como as pessoas se voltavam cada vez mais para o interior das vilas, para o interior da cidade, elas não tinham o hábito de sair daquele local. E como era uma relação social muito forte no feudo, as pessoas passavam a vida inteira delas sem saber ao menos quem era o rei. Por isso o poder do rei passa a ser fragmentado, porque tem um senhor feudal que é o dono do feudo. É ele que comanda tudo, então as pessoas se reportam a esse senhor feudal. Beleza? Que é um guerreiro na maioria das vezes. Ao mesmo tempo a gente tem o aumento do poder da Igreja Católica, né? A Igreja Católica aí ela se fortalece, ela expande o seu poder e também durante o feudalismo nós também temos lá o fortalecimento das relações de dependência entre sucerania e vassalagem. Quem são os suceranos? Agora sim, deixando claro isso. Quem são os suceranos? Os suceranos são aqueles que os donos do feudo são nobres que cuidam de um feudo. Esses são os suceranos. E quem são os vassalos? Vassalos são aqueles camponeses um pouco mais ricos que ganham uma terra lá para cuidar. Mas eles fazem um acordo, uma relação de um contrato de fidelidade. Existe um contrato de fidelidade muito forte entre o sucerano e o vassalo, tá? Aonde o vassalo ele promete, ele jura fidelidade e servir ao sucerano desde que o sucerano o proteja. Então é uma relação ali entre os dois. O sucerano protege numa eventual guerra o vassalo e o vassalo cuida do feudo
e também dos servos, tá? E a igreja aí acaba se fortalecendo também com tudo isso. Ah, outra coisa aí, gente. Anota aí no teu caderno, na apostila, em qualquer lugar que você estiver fazendo isso, que a sociedade ela passa a ser estamental. Nossa, professor, que palavra difícil essa! Sociedade estamental. Então, a sociedade ela passa a ser estamental, dividida lá em 3 poderes principais, dividida em 3 estados. Sociedade estamental é uma sociedade dividida em 3 estados. Ó, gente, tem um probleminha na mão aqui, ó. Vocês não reparem, mas eu não consigo fazer o 3, ó. O meu dedão não junta com o dedinho. Então, ai, o meu dedão não junta com o dedinho. Gente, mão gordinha tem dessas coisas. Mão gordinha tem dessas. Ó, nas 2 mãos não consigo juntar o dedinho com o dedão. Mas vocês entenderam. Sociedade estamental, 3 governos aí. Beleza? 3 governos. Então tá bom. Quais são esses 3 governos? Os guerreiros, os oratores, que são o clero, e os labradores, que são os camponeses. Então, os 3 poderes aí, as 3 grupos sociais do feudalismo, dessa sociedade estamental. A gente pode conferir na imagem. Aqui em cima é o nobre, minha esposa aí, gente. Provavelmente. É que eu não dá pra ver ela. Ah, você tá aparecendo, minha. Aqui, ó. Dá um oizinho aí. Não tá. Ela tem que ver, gente. Ela tem que aparecer, entendeu? Ela tem que saber que eu tô aqui, sabe? Eu tô pensando. Então peço que vocês tenham um pouco de paciência com ela aí, porque ela é intérprete de Libras e tudo mais, então ela tem que dar um oizinho nela em Libras. Voltando lá, gente. E ela veio pra cá e esqueceu de trazer minha água. Então, assim, ó, os 3 grupos sociais principais lá. Nobreza, que são os guerreiros, clero e os camponeses, os servos. E esse aqui é um modelo de um feudo. Esse aqui é um modelo de um feudo, gente boa. Isso aqui é um feudo, tá? O mundo girava em torno desse feudo. As pessoas não saíam daqui. Obrigado. As pessoas não tinham o hábito de sair desse local, desse feudo. Por esse motivo, querendo ou não, a sociedade lá era formada nesse esquema. Castelo, o líder, o dono do castelo era o senhor feudal, o dono do feudo, o senhor feudal. E ele tinha as terras que pertenciam, na verdade, todo feudo pertencia ao senhor feudal. Tá? Todo feudo medieval pertencia ao senhor feudal. Outra característica importante, durante o feudalismo, a sociedade ela era desigual. Durante o feudalismo, a sociedade era desigual, tá? Isso é importante a gente deixar claro isso. Por que eu estou comentando? Porque toda a terra do feudo pertencia ao senhor feudal, mas ele não trabalha. O senhor feudal não trabalha. Quem trabalha são os servos. Os servos trabalham para o senhor feudal. Tanto é que eles têm algumas obrigações. Eles têm umas obrigações no feudo.
Que tipo de obrigações? Durante alguns dias da semana, eles podem, no caso a corvéia, são alguns tributos que eles tinham que pagar para o senhor feudal. Então, a corvéia, as banalidades e a talha, tá? Que eram tributos pagos ao senhor que o servo pagava para o senhor feudal. Como assim? Durante alguns dias da semana, o servo ele tinha que trabalhar aqui no manso senhorial, certo? Durante 3 ou 4 dias, o servo trabalhava aqui no manso senhorial. Ele tinha direito a receber alguma coisa? Não. Não recebia nada. Trabalhava aqui e mandava tudo para o senhor feudal. Nos outros dias, se ele quisesse investir no seu trampo, no manso servil, que era pro seu sustento, ele poderia fazer isso. Mas 25% do que ele produzia ia para a igreja e 50% do que ele produzia ia para o senhor feudal. Então, no final das contas, ele ficava com somente 25% da sua produção. E o senhor feudal podia escolher os melhores produtos, tá? E tudo que o servo utilizava aqui, ó, no feudo, ele tinha que pagar através de produtos aí de alimentos. Beleza? Então, a economia feudal. A economia feudal era essencialmente agrária. O comércio ele é muito enfraquecido. Não é que não tem comércio, mas ele é muito enfraquecido. A ideia agora vão ser os escambos, as trocas comerciais. Os servos partem para a agricultura de subsistência e a prática de escambo se fortalece. Aqui é o que a gente já falou, né? Sociedade feudal era dividida em clero, que eram os oratores, os belatores, que eram os nobres, e os servos, que eram laboratores, que eram aqueles que trabalhavam. Lembrando que era uma sociedade bem desigual, bem estamental, tá? Esse aqui é um memezinho falando sobre o conceito de feudalismo com relação ao feudo, né? Que o senhor feudal ele detinha todo o privilégio e todos os poderes no feudo. E aqui um exemplo de sociedade feudal. E aí, gente, você reconhece alguém nessa foto aí? Estão reconhecendo alguém nessa foto aí? Essa referência? Estão reconhecendo alguém diferente aí? Nesse exemplo de feudo medieval? Exatamente, Vitória. Exatamente. Eu aqui de princesa. Esse vestido que eu estou usando foi o Mico que me emprestou. Esse vestido aqui que eu estou usando foi o Mico que me emprestou. Ele tá de Luigi aqui, o outro professor tá de Mário. Mas o vestido foi até o próprio Mico que me emprestou. Provavelmente ele pegou aí da... Sabe aquelas capas de botijão de gás, assim? Sabe aquelas capinhas de botijão de gás? Eu acho que ele pegou daquilo lá. Não sei. Ou de uma... Ele disse que era de uma parente, de uma tia, não sei. Mas, tá aí, gente. Um exemplo de sociedade feudal. Então, assim, ó. Gente boa. Só pra gente encerrar essa parte. Para não ficar muito repetitivo também. Tá? A gente está falando apostila. Cliquei aqui no negócio errado, gente. Achei.
Estamos aqui na apostila 4, aula 7, história A. Feudalismo. A gente começou a aula falando algumas características importantes desse movimento, do movimento feudal, como que surgiu, fazendo uma retomada aí do conceito de Idade Média, como que surge, tudo mais, dos germânicos. E agora nós estamos falando dessa ideia aí do modelo feudal, tá? Sociedade feudal, uma sociedade desigual, aonde nós tínhamos lá dividido em 3 grupos principais, sociedade estamental dividida em 3 grupos principais. O critério dessa sociedade era nascimento, então, infelizmente, lá, se o Décio nasce servo, infelizmente não tinha muito o que se fazer. Ele ia morrer servo, os filhos dele também, que era uma questão de linhagem lá e tudo mais. Os 3 grupos principais: clero, nobreza, que eram os guerreiros, e os servos. Lembrando sempre, feudalismo, contrato de fidelidade, aquele acordo entre suceranos e vassalos. Sucerano é o dono da terra e que doa a terra para o vassalo, e esse vassalo cuida do feudo e também dos servos. E esses servos aí, gente, eles tinham que, além de trabalhar para o senhor feudal, de graça, pensa assim, você está trabalhando de graça, você não está ganhando nada por isso. Eles também deviam lá pagar alguns tributos, mas não com dinheiro, com mais trabalho, ou com aquilo que eles produziam. Então, os servos lá, eles não tinham uma expectativa de vida tão grande, né, gente? As principais obrigações dos servos era cor velha, não era cor nova, era cor velha. Nada de cor nova, cor velha. Tinha que trabalhar alguns dias no manso senhorial, também existia a talha, que era uma parte da produção do servo vai para o senhor feudal, né? Então, o que o servo produz lá no manso servil, 50% ele devolve para o senhor feudal. As banalidades, que eram os produtos que eles tinham que utilizar no feudo, né? O moinho lá e tudo mais. E o imposto destinado à Igreja Católica. Não pense vocês que a igreja também não tinha que receber. E nesse período aí, a Igreja Católica, ela se fortalece muito, tá, cara? Tranquilo? Porque as pessoas, como não têm muito conhecimento, então é aí que ela se prevalece. Durante esse período medieval e feudal, a gente tem um fortalecimento e a expansão econômica da Igreja Católica. Poder político medieval, feudal. Organização política descentralizada e poder fragmentado. O rei exercia pouca influência no reino. Então, o rei nada mais era do que um outro senhor feudal, né? Era uma figura decorativa. Ele tinha direito, mas não exercia de fato. Era um contrato de fidelidade entre os suceranos e os vassalos. E nós também tivemos aí a questão da Igreja Católica como mantenedora desse período também feudal. E foi a instituição dominante na sociedade medieval. Beleza, gente? Eu acho que daqui menos de 1 minuto eu já vou enviar o link para vocês novamente, tá bom? Porque eu acho que está saindo já. Alguma dúvida?